Graça e paz, irmãos. Queridos, bom é estarmos juntos nesta noite, nesta manhã, para exaltarmos a Deus e louvarmos ao Senhor. Quem tem Bíblia, abra comigo no livro de Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3, no versículo de número 4. Josué capítulo 3, versículo 4. Depois, no final do culto, eu tenho lá atrás alguns DVDs. Eu tenho uma mensagem que muito me pedem do romance de Oséias, e tenho a de Jefité, filho volta. Então, se você quiser, depois lá atrás eu tenho esses dois temas de mensagens que podem lhe abençoar ou certamente abençoar a vida de alguma outra pessoa. Diz assim Josué capítulo 3, versículo 4. A última parte do versículo, obrigado pastor Mateus, pastor Anselmo, Deus abençoe. A última parte do versículo que diz assim: e por este caminho nunca passastes antes. Na tradução que aqui está diz: porquanto por este caminho nunca dantes passastes. Olha para o teu vizinho, diga para ele ou para ela: por este caminho tu nunca passaste antes. Meus amados irmãos e irmãs, interessante é a palavra muito bem expressada pelo pastor Mateus, que há momentos em que o nosso GPS, ele se atualiza, ele coloca novamente numa busca pela rota, pelo caminho, e certo é que em Josué capítulo 3, mostra-nos um episódio inédito na vida desse povo. Todos nós sabemos que Josué, sucessor de Moisés, e não tem como você falar de Josué sem lembrar de alguns dos benfeitos de Moisés na terra. É interessante que quando Deus chama Josué, Deus levanta-o. Josué estava num momento difícil da sua vida, Israel estava num momento difícil, todos estavam enfrentando um período de uma grande perda. Por quê? Perder Moisés não era perder qualquer um líder. Perder Moisés era perder alguém que tinha uma influência gigantesca perante o seu povo e uma intimidade tamanha com o Deus de Israel. Moisés tinha tamanha intimidade que a Bíblia diz que ele falava com Deus face a face, como um amigo fala com seu amigo, diz a Bíblia em Êxodo. O que é isso, pastor? Assim como você virou para a pessoa que está ao seu lado e falou com ela, assim era Moisés e Deus. Se ele precisasse de uma cura, ele falava imediatamente com Jeová Rafá e a cura vinha. Se ele precisasse de uma provisão, ele falava direto com Jeová Jirê e a provisão vinha sobre as suas mãos. Se caso precisasse de uma solução para apaziguar uma briga, uma contenda, ele chamava Jeová Shalom e a paz vinha sobre eles. Não tinha circunstância, não existia problemas em que fizesse Moisés temer, porque Deus estava ao seu lado. Agora, ser sucessor de um homem assim não é fácil. Ser sucessor de uma pessoa que tem uma intimidade assim, não é nada fácil. Ser o substituto, porque a Bíblia diz que certa ocasião o povo queria comer carne, Moisés falou com Deus e Deus mandou carne. O povo precisava de água e Deus: Moisés, toca na rocha, porque da pedra vai sair água. E tantas outras coisas que você conhece. Agora Deus levanta Josué para superar
um obstáculo que nem mesmo Moisés conseguiu superar. Deus levanta Josué para viver aquilo que nem mesmo Moisés viveu. Deus levanta Josué para um propósito novo, inédito, perante o seu povo. O que eu quero lhe dizer no início desta palavra é que nem sempre Deus vai repetir a história de Moisés nas nossas vidas, mas sempre Deus terá uma novidade para mim e para você, meu irmão. Você não entendeu, mas eu vou dizer de novo. Deus tem algo novo para você. Deus tem uma nova experiência para você. Agora Josué está enfrentando, Israel está enfrentando um grande conflito, porque Josué nasceu num período onde Israel estava cativo, num período de cativeiro, num momento de escravidão. Ainda que ele andou com Moisés, foi discipulado por Moisés, ele tinha uma hora ou outra algumas lembranças fortes do período de cativeiro, da escravidão. Sendo assim, Josué enfrentava um conflito gigantesco no seu interior, enfrentava uma batalha enorme, porque ele nasceu num cativeiro, foi educado num cativeiro, cresceu num cativeiro, pós de adulto que ele vai sair desse cativeiro. E você sabe que uma pessoa que nasce sob uma opressão, ainda em que ela tenha depois a libertação, que ela sai daquele processo, sempre, se ela não tiver um emocional, um psicológico muito forte, ou um mentor que possa conduzi-lo de uma forma muito intensa, sempre essa pessoa vai ter uma bambeada numa hora decisiva, numa hora de decisão na sua vida. Assim estava Josué, por isso que Deus, quando chama no capítulo 1, Deus fala: levanta-te, Josué. Deus está de uma hora repreendendo, motivando, dizendo: vamos, rapaz, não é hora de você ficar parado, não é hora agora de você ficar prostrado, você precisa se libertar desse luto, você precisa sair disso, levanta-te, porque você vai fazer este povo atravessar o Jordão, você vai fazer esse povo conquistar as terras. Deus tem que motivá-lo, porque ele precisava acreditar até mesmo em si mesmo, que ele seria capaz de viver aquilo que Deus tinha para fazer consigo. É o que Jeremias vai fazer no momento de luta, que ele diz: eu quero trazer-me à memória aquilo que me dá esperança. O que Jeremias está fazendo? A psicologia chama isso de uma neuróbica, de um exercício do cérebro, da mente, de você trazer somente as coisas boas, de você, naquele momento decisivo, exercitar, pensar, falar, repetir coisas que vão lhe dar motivo, que vão lhe dar um impulso para sair daquele abismo. E existem momentos na nossa vida que nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Precisamos exercitar, malhar o nosso cérebro numa neuróbica bíblica, numa neuróbica espiritual, trazer na nossa mente aquilo que vai motivar você, que vai fazer você olhar para o gigante, mas não ver simplesmente um Golias, mas sim por detrás dele um reino que já está te esperando, que está aguardando alguém para tomar posse. O que fez Davi vencer não foi simplesmente ele olhava assim: eu vou vencer esse cara grande, não. Ele via que por detrás daquilo tinha recompensas. Ele malhou o seu pensamento, malhou a sua mente, dizendo: eu serei capaz, e se eu vencer, o benefício vai ser enorme para mim, para a minha família e para todo o povo, e o Senhor será louvado. O que nós precisamos na hora da luta não é ficarmos prostrados, reclamando do nosso deserto, reclamando da nossa provação. Não, Deus sabe que você está enfrentando essa dificuldade. Agora Deus quer ver você reagindo, baseado na palavra, nas promessas que Ele já lhe deu. Ele quer ver você se levantando, se pondo de pé, e aí se fortalecendo na fé, vencendo o obstáculo que está sobre a sua vida. É isso que o apóstolo Paulo disse: eu não me julgo haver alcançado todas as coisas, mas uma coisa faço, eu prossigo para o alvo. Prossigo como se eu estou enfrentando diversidades? Prosseguir como se as coisas não estão fáceis? Estou prosseguindo porque eu bem sei que o meu Redentor vive e que, por certo, Ele se levantará ao meu favor.
É isso que então agora Deus está fazendo com Josué. E no capítulo 3, Deus então, pós motivá-lo, treiná-lo, Deus vai fazer a ele algumas promessas. Deus vai dar a ele algumas promessas que lhe deram um up, um ânimo, motivou, colocou para cima. Primeiro Deus disse a Josué, no capítulo 1, versículo 5, Deus diz: Josué, o negócio é o seguinte, rapaz, não tenha medo, porque eu serei contigo. O que é isso, pastor? Quem está falando que vai estar junto não é o melhor amigo, é Deus. Deus disse: do mesmo jeito que eu fui com Moisés, assim serei contigo. O que o senhor me fala, pastor? Eu estou dizendo que se você precisar de uma provisão, Jeová Rafá vai estar do teu lado. Jeová Jireh vai estar do teu lado. Se você precisar de uma cura, Jeová Rafá vai estar do teu lado. Se você enfrentar um momento de guerras, Jeová Shalom vai estar do teu lado. Se você for passar por um momento em que as pessoas lhe julgarem, você for injustiçado, Jeová Tsidukeno vai estar do teu lado. Não tenhas medo a ninguém e a nada e a nenhum momento, porque eu serei contigo. Não entendeu? Eu vou dizer a você, a primeira promessa de Deus para mim e para você, para vivermos as novidades que Ele tem para as nossas vidas, é que Deus será contigo. O que é isso, pastor? Independente da sua necessidade, Deus estará do teu lado, pronto para ser Deus da tua vida e manifestar o poder que Ele tem para ser manifesto. Segundo, Deus disse a Josué: eu vou lhe engrandecer perante o meu povo. Pastor, o que o senhor quer dizer? Deus está dizendo: Josué, o negócio é o seguinte, rapaz. O tempo de você ser o coitadinho acabou. O tempo de você viver no seu mundinho, no seu cantinho, na sua casinha, na sua vidinha, no seu trabalhinho, no seu inho e inho, terminou. Porque eu vou engrandecer o teu nome. Ah, pastor, mas como assim? Eu não quero ser grande. Qual pai que quer ver o seu filho menor do que ele? Levante a mão, porque eu preciso te conhecer, pai. Eu luto, eu trabalho, estou planejando, estou me dedicando, porque a minha filha tem 3 anos, e a minha conversa com a minha esposa todos os dias é: precisamos nos organizar por causa do futuro da Isabela. Eu quero que a minha filha seja melhor e maior do que eu, em todos os aspectos, principalmente espiritual. Qual pai que quer ver o seu filho menor minguando? Nenhum. Agora Deus, como um pai, está dizendo a Josué: meu filho, eu vou engrandecer você perante todo esse povo. Porque existem coisas que Deus quer fazer na nossa vida, que você não pode ficar no inho, pequenininho, quietinho, timidozinho, aqui no cantinho, não. Deus precisa te arrancar e fazer você grande. Pastor, mas como assim? Eu não... Quem sou eu? É por isso que Deus chamou Josué e disse: rapaz, você nunca desejou, mas eu vou fazer você grande. Eu vou te exaltar perante esse povo, porque eu sou o seu pai e desejo que os meus filhos vivam as grandezas nessa terra. Eu não estou falando de prosperidade, de riqueza, estou falando de coisas espirituais que Deus vai fazer na tua vida, irmão. Pastor, mas sabe que eu nem imaginava que um dia isso poderia acontecer. Josué tampouco. E Deus disse a ele: serei contigo, vou te fazer grande, e como fui com Moisés, serei contigo na terra. Interessante é que após receber essas promessas, Israel não acreditava que Josué poderia fazer algo, porque 40 anos mais ou menos atrás, o povo de Israel foi derrotado por esse mesmo obstáculo que agora vos apresento. Moisés conseguiu chegar com o povo até o Jordão, mas não atravessou o Jordão.
Tem muita gente que está perdendo as batalhas no lugar onde não deveria perdê-las. Agora Deus levanta Josué e vai dizer: meu filho, tu irás passar por um caminho ao qual tu nunca passastes antes. É bem certo que andar por um caminho novo nos dá um medo, nos dá uma insegurança. Esses dias eu estava em viagem, uma das viagens, eu estava na região do estado de Minas Gerais, eu não conhecia o caminho, e eu não podia andar mais rápido, eu tinha que andar muito atento, porque o caminho era novo, uma nova rota, você fica mais atento para tudo. Agora, quando nesse mesmo dia, nessa mesma semana, eu estava na Dom Pedro, em Anhanguera, e depois peguei a Washington Luiz, é um caminho rotineiro para mim, eu sempre faço isso, esses 700, 800 quilômetros é normal para mim, praticamente por semana, e eu então já sei os lugares onde tem radar, onde não tem, e tantas coisas mais. E um amigo dirigindo, uma pessoa dirigindo, eu falei assim: fica tranquilo, porque aqui até tal ponto é assim. Ele virou e disse: como que você sabe? Porque eu sempre passo por ali. Agora, quando se fala em algo novo, sempre nos dá medo. Falar de um novo trabalho, de um novo tempo, de uma nova vida, de uma nova experiência, gera em você uma insegurança, gera em nós uma incerteza. Eu me lembro que alguns anos atrás, não sou tão velho assim, poucos anos atrás, foi lançado o telefone, aonde você acessava a internet, e no telefone você conseguia entrar pelo Hotmail no Messenger, e você mandava mensagem, uma batalha era aquilo, e aí dava para colocar o MP3, mal cabia uma música, mas tinha MP3 para mudar o toque, tudo era novo. Alguns ficaram com medo, assustados do que poderia acontecer com aquilo. Passar um tempo, você pega e alguém lança um tablet, aonde você vai poder levar para todos os lugares, não precisa mais do seu computador, do notebook, que a bateria dura no máximo 2h30, 3 horas, olha lá. Agora você vai ter um aparelho que vai ter a durabilidade de uma bateria, de um sistema, mais de um dia, dependendo da forma de uso. Você começa a ficar assustado, porque tudo é novo. Eu me lembro que, de repente, alguém lançou um sistema, era como um chaveiro, que você chegava num posto de gasolina, passava aquele aparelho, aquele sistema, aquele chaveirinho, e já debitava na sua conta. Não precisava nem passar o cartão. Tudo é muito novo, e o novo nos dá medo. Tem pessoas que até hoje não conseguem fazer uma transação online, não fazem porque tem medo. O que o senhor quer dizer, pastor? Quero lhe dizer que existem coisas na nossa vida que só vai cumprir, promessas só vão se cumprir quando você romper com o medo que você carrega há anos. Existem coisas na sua vida que só vão acontecer após o rompimento desta aliança do medo que você carrega. E Deus levantou Josué para quebrar a aliança com o medo, e dizendo a ele: você irá passar por um novo caminho a partir desse dia. Eu não sei quantos nesta manhã estão desejando algo de Deus para o seu ano, mas no mês de outubro de 2015, repentino, de uma forma repentina, Deus mudou a minha vida, e de repente eu estava num novo caminho, que eu olhei para minha esposa e disse: e agora? O que nós vamos fazer? Confesso que eu não sabia se eu ia para a direita, para a esquerda, à frente ou atrás. Confesso que no momento tive muito medo, mas me veio a palavra do capítulo 3, versículo 4: por este caminho tu nunca passastes antes. Quando me veio esta palavra, eu disse assim: alguma novidade Deus vai fazer. Talvez exista alguém nesta manhã
que esteja com uma incerteza no seu coração, inseguro em algo, há uma promessa bíblica de Deus para você. Não se preocupe, porque do mesmo jeito que Deus foi com Moisés, Ele continua sendo o mesmo de ontem, hoje e será o mesmo eternamente. E neste caminho, tudo vai ser novo mesmo, porque você nunca passou por ele. É certo que agora Josué, deixa eu correr, por favor, está entrando nesse caminho, e quando ele vai, Deus dá a ele algumas instruções. Se atenta para isso, por favor. Deus disse a ele: Josué, reúna o povo e acampe na beira do Jordão por 3 dias, até que os levitas, sacerdotes, se acheguem a vocês e eles possam passar com a arca no meio de vocês. Enquanto eles não chegarem, vocês não façam nada. Agora é que é uma novidade, o pastor pregou uma mensagem de um novo caminho. Eu vou mudar tudo na minha vida, eu vou pedir conta, eu vou tomar uma decisão radical. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você precisa esperar a arca chegar, a presença de Deus chegar. Porque quando Deus está conosco, é diferente. Josué agora está ali esperando a arca chegar, e quando a arca chega, os levitas, sacerdotes, como diz o capítulo 3, se aproximam. Deus deu a ele algumas instruções que não poderiam ser quebradas. E Deus disse a Josué: quando eles passarem no meio de vós, deixa dar uma distância, Josué. Deixa se afastar por cerca de 2.000 côvados. Dá a ele uma distância de 1 quilômetro. Deixa a arca passar por 1 quilômetro. Porque quando a arca passar, já completando 1 quilômetro de distância, aí vocês se levantam. E vocês então começam a seguir a arca. Te pergunto, irmão, é fácil seguir alguém com 1 quilômetro de distância? Não é, irmão. Se às vezes poucos metros, tem gente que se perde, irmão. É uma batalha. Um semáforo fecha, a pessoa fica para trás, perdeu, irmão, já era. Acontece uma coisa, você virou a rua, o rapaz perdeu a atenção, perdeu, dá um transtorno. Agora Deus disse: eu quero 1 quilômetro, Moisés. Deixa a arca passar por 1 quilômetro. Depois que a arca passar, você começa a seguir. Disse mais Deus: não permita que ninguém vá avante para sondar o caminho, para conhecer o caminho. Não deixe que nenhum curioso vá na frente para sondar e voltar. Todos precisam sair com 1 quilômetro de distância. Pastor, mas não é fácil. Agora existe uma senha bíblica nesse texto para você e para mim. Deus pediu a eles 1 quilômetro, e 1 quilômetro não dá para você ficar vacilando, você tem que estar atento. E Josué então focou na arca e ficou atento naquele momento, e não tirou mais os seus olhos da arca. O outro vinha trazer a ele um problema, ele não podia mudar a sua visão. O que Deus quer não é que você se perca no caminho, não, hipótese alguma. Mas Deus pede essa distância, para que você possa colocar a sua visão e a sua dependência 100% na presença dEle. Você não entendeu? Vou repetir. Com 1 quilômetro de distância, você precisa estar muito focado. Você não pode se perder a sua atenção por nada. Você precisa estar muito definido naquilo que você quer. Você precisa estar muito determinado, porque senão você vai perder a rota do seu GPS. E Deus disse: Josué, em 1 quilômetro, vocês se levantam e vão. Não vai nem à frente nem atrás, 1 quilômetro, Josué. Fiquem atentos. Fica focado.
Tem gente que está perdido no caminho da sua vida, perdido no meio dos propósitos, porque a arca já passou na vida dele, e ele se desatentou olhando para qualquer coisa, menos para aquilo que deveria olhar. Tem gente que se perde, e está perdido na vida, porque está olhando para a vida do outro, olhando para a vida da outra, olhando para o problema de fulano, de ciclano, e esqueceu que a visão, que o foco dele tem que ser a arca, tem que ser Deus. Tem gente que não consegue prosperar na vida profissional, na vida ministerial, não é porque ele não é qualificado, não é porque ele não é inteligente, não é porque ele não é trabalhador, não é porque ele não ora, não jejua, não, faz tudo isso, porém a sua visão não está na onde deveria estar. Quando você alinha a sua visão com a arca de Deus, querido, deixa eu dizer uma coisa, não importa onde a arca vai te levar, você sabe que aonde Deus está, alguma coisa acontece, os milagres fluem, as coisas vêm na nossa vida. Por 20 anos a arca ficou na casa de Abimeleque, 20 anos a arca ficou na casa do homem, nada aconteceu, porque a visão não estava na arca. 3 meses a arca ficou na casa de Obed-edom e tudo mudou. Pergunto, aonde você está olhando? Aonde está a tua visão? Ai, pastor, eu estou assustado com tudo, com as notícias, com a crise, com os problemas. Faz parte. Mas aonde está a sua visão? Se a sua visão estiver num governo, deixa eu lhe dar uma notícia, você não vai chegar a lugar algum. Mas se a sua visão estiver no céu, eu tenho uma boa notícia para te dizer: por este caminho tu nunca passaste antes. Se a tua visão estiver na arca, independente do que aconteça na minha nação, Deus sempre terá um novo caminho para mim. Deus sempre terá uma nova porta para mim. Se a minha visão estiver na arca, não importa se eu perdi depois de tantos anos de trabalho, fui cortado, me mandaram embora. Há um Deus que foi o Deus de Moisés, Ele estará comigo, e este Deus não vai me desamparar, porque Ele conhece aonde está a minha visão. Eu vim lhe dizer nesta manhã: não tenhas medo do novo caminho que Deus há de colocar debaixo dos seus pés. Mas você precisa olhar para a arca. A minha geração é a geração que pouco sabe andar olhando para a arca. Infelizmente, a minha geração é a geração que quer resolver tudo, que quer fazer tudo, mas é a geração que pouco se faz um apelo para as pessoas andarem, não baseado naquilo que elas são, mas baseado na dependência do poder do Deus que habita na arca. E Deus está dizendo a mim e a você nesta manhã: há um novo caminho, mas para você não se perder, você precisa mudar o seu foco, você precisa mudar a sua visão. Eu me lembro que por muito tempo eu tinha uma visão estabelecida, e confesso eu a você que eu pensava que essa minha visão era a visão de Deus para mim, e eu confesso que eu achava que eu estava no caminho certo, e não tinha quem mudasse isso. Estava determinado, focado, até que um dia Deus falou comigo: eu tenho um novo caminho para colocar debaixo dos seus pés. Mas eu não entendi aquilo e entrei num conflito, entrei numa guerra. Falei: como que vai acontecer? Não dá. E de repente o Espírito Santo foi me ministrando, falando comigo e conduzindo. E um dia eu estou indo para Ponta Grossa, no Paraná. De repente eu parei o carro na rodovia, que eu não conhecia, era novo. Parei o carro, estacionei. E era uma região de plantação de trigo. Não sei quem já passou por ali, depois passar Ventania, aquela região toda indo para Ponta Grossa. E ali um lado tinha o trigo já maduro, amarelinho, a coisa mais linda, e descia no vale, enorme a plantação. Do outro lado estava verde, e eu parei o carro,
porque eu não aguentava mais dirigir, queria descansar um pouco, e de repente o Espírito Santo falou comigo: olhe para esse trigo. A seara está pronta, e o novo caminho que eu vou te colocar, eu quero ver você colhendo o trigo em que eu já estou amadurecendo no meio desse caminho. E eu fui olhar do alto que eu estava e vi aquele vale, e o Espírito Santo falou assim: agora olhe para o outro lado. Existe um outro vale que ainda precisa amadurecer, que eu também vou colocar nas suas mãos para uma colheita. E o Espírito Santo começou a falar comigo, e eu comecei então desde ali a ser ministrado, acordando nas madrugadas, andando no carro em uma das minhas viagens, sendo ministrado. E o Espírito Santo começou a falar comigo: eu não te chamei para cumprir agendas, mas eu te chamei para estabelecer alianças. Eu não te chamei para conquistar fama para si, mas para propagar o meu nome, ministrando, me bombardeando. Até que chegou um ponto que não deu mais para vivermos na mesma rotina. E então as coisas começaram a acontecer na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da minha filha, que trouxe-nos uma mudança radical. Não quero me colocar como melhor, como mais santo de hipótese alguma, mas ouvi-lhe dizer algo nesta manhã, que eu tenho experimentado, que eu tenho vivido, que é andar por um novo caminho. Existe um caminho de relacionamento que Deus quer andar contigo. Existe um caminho de intimidade que Deus quer ter com você. Não somente o Deus da Bíblia, o Deus que você olha e lê e fala: Ele fez, Ele pode fazer. Não é isso. Ele quer ser o eu sou. Quando Moisés disse: o que vou falar a Faraó? Deus disse: diga que o eu sou te enviou. Quando Deus disse isso, traduzindo no hebraico, Deus está dizendo: Moisés, fala para Faraó que aquilo que você precisar, eu serei para você perante ele. Se você precisar de juiz, serei juiz. Se precisar de um guerreiro, serei um guerreiro. Se precisar de pastor, serei pastor. O que você precisar, eu serei contigo, e sou eu que estou contigo perante ele. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que Deus não quer ser simplesmente o Deus dos salmos em que você abre e deixa aberto na sua estante. Não, Ele quer ser o eu sou no teu trabalho, Ele quer ser o eu sou na tua escola, Ele quer ser o eu sou no seu casamento, Ele quer ser o eu sou na tua vida. Ele quer ser Deus de relacionamento por onde você passar, e foi, irmão. Por isso que por este caminho tu nunca passaste antes. Por isso que Deus nos desafia a andarmos num novo caminho. Me ajuda a pregar, por favor. Já estou caminhando a final. Pergunta para quem está ao teu lado: você está preparado para andar por onde você nunca andou? Pergunta a ele ou a ela a viver o que você nunca viveu antes. Certo dia, Jó, bem sucedido nos negócios, abençoado na família, abençoado espiritualmente, tudo em paz, Deus dando testemunho de Jó. De repente Jó entra num novo caminho. A notícia foi em que os seus gados morreram. Uma segunda notícia veio em que os seus servos morreram. A terceira notícia veio que os seus camelos morreram. A quarta notícia veio que os seus filhos morreram. Jó começou a olhar aquilo repentino e falou assim: o que é isso? Por este caminho tu nunca passaste antes, Jó. Às vezes nós olhamos um texto e só levamos para as nossas vitórias num pensamento triunfalista. E não é esse pensamento de relacionamento, nessa linha de pensamento que Deus quer ter com você. E Jó começa a ver tudo aquilo. Falei: agora? A Bíblia diz que Jó então se vestiu de pano de saco, raspou a cabeça e adorou. O adorar de Jó, não pensa que foi glória a Deus, obrigado Senhor, o Senhor está matando os meus filhos, o Senhor está matando tudo. Não, não é isso não. Jó foi chorar, porque era novo. Se o pai, eu já vivi isso na minha família, vendo um pai tendo que enterrar um filho, e eu vi tamanha dor que foi.
Imagina agora Jó tendo que enterrar os seus 11 filhos de uma só vez. E ele adora, e ele fica prostrado. A angústia, a dor foi tamanha, que tumores começaram a surgir em Jó, que enfermidades começaram a vir sobre Jó, uma febre incontrolável veio sobre Jó, feridas e de toda parte começou a surgir em Jó, ao ponto de alguém olhar e dizer assim: está morto, não dá mais. Mas Jó, quando está prostrado, ele me ensina algo, ensina você algo, que ainda que ele está passando por um caminho que ele nunca passou antes, ele termina essa caminhada dizendo: antes eu conheci o Senhor somente de ouvir falar, agora eu conheço o Senhor porque os meus olhos te viram. Quando você aceita a viver o novo de Deus na tua vida, você deixa de conhecer Deus somente por aquilo que as pessoas falaram, somente por aquilo que o pastor Mateus acabou de testemunhar. Eu vivenciei isso, eu estou vivendo isso, eu recebi isso, e você passa a viver aquilo que Deus quer que você viva na terra. Isso é propósito do reino. É por isso que Deus tem um novo caminho para colocar debaixo dos nossos pés. Pai, mãe, ouça-me o que eu quero lhe dizer. E à noite eu vou pregar uma mensagem. Sei que muitos não vêm nos 2 cultos, mas de repente, se tiver com um pouquinho de sede, venha, porque vai virar. Ouça o que eu vou dizer, pai e mãe. Os nossos filhos irão percorrer um novo caminho que nós nunca passamos antes. Nós precisamos aprender a liberar os nossos filhos. Samuel ouviu Deus falar com ele. Quantos já leram esse texto? Digo amém. Deus fala com ele, desperta ele. Porém Eli é quem vai liberar ele. Escuta uma coisa: não adianta o filho ouvir o chamado, se você pai, se você mãe, não liberar o seu filho, a sua filha para viver esse chamado. Pastor, mas eu não tenho condição. Ele não deu dinheiro algum, mas ele liberou uma palavra que no mundo espiritual fez Samuel discernir aquilo que Deus estava falando com ele. Uma palavra que nós liberarmos sobre a nossa casa, sobre a nossa geração, vai fazer com que Samuel deixe de ouvir somente a voz, mas passa a viver o propósito daquela voz. E então Deus disse a Josué: 1 quilômetro. E eles ficaram. Coloque os seus olhos na arca, e coloque os seus olhos, segundo, nos sacerdotes. Não adianta você querer ter sucesso na sua vida, ser bem sucedido espiritualmente, se você não tem um sacerdote sobre a sua vida, se você não tem uma cobertura espiritual. Deus disse: olha para a arca primeiro, porque Deus primeiro, mas segundo, olha para o sacerdote. Está aí, versículos abaixo do que nós demos. Olha para os sacerdotes, porque é eles quem vão lhe conduzir. Ah, pastor, mas aqui todo mundo é igual. Eu sou igual ao meu pastor, sou igual a todo mundo. Não é não. Deixa eu dar uma notícia: não é não. Como assim não, pastor? Não é. Porque a Bíblia diz que depois de 1 quilômetro, Josué, você vai. Primeiro quem vai chegar os sacerdotes. Eles vão chegar na frente. Eles vão ter uma experiência primeiro, e depois você e todo o povo vai ter. Não queira se igualar ao mesmo nível espiritual daqueles que Deus estabeleceu sobre a tua vida, porque você vai ter problema no mundo espiritual com isso. Agora, quando você discernir, entender, submeter aqueles que Deus colocou sobre o seu caminho, fica tranquilo. Por quê, pastor? Porque na hora que você chegar perante o seu obstáculo, a Bíblia diz que o Jordão se abriu quando a arca chegou. Você não vai ter que se preocupar como que vai acontecer, porque é o sacerdote que vai se incumbir de abrir o caminho para você e para a tua família passar.
quando eu respeito uma autoridade que está estabelecida sobre a minha vida, as mesmas portas que Deus abre para eles passarem, a minha casa, a minha família, os meus filhos, a minha descendência, também irão passar por essas portas, porque eu estou seguindo aquilo que Deus estabeleceu sobre eles. Segundo Crônicas 20:20, Deus disse: crede nos seus profetas e prosperareis. Você crê em Deus para ser salvo, mas você se submete ao sacerdote para viver a prosperidade, para viver a liberação daquilo que você precisa. Eu vim nesta manhã lhe dizer: Deus tem um novo caminho para colocar debaixo dos nossos pés, mas você precisa olhar para a arca e olhar para aqueles que Deus estabeleceu. Mas pastor, nem sempre aquilo em que me agrada, nem sempre aquilo em que me abastece, nem sempre aquilo em que me convém, não importa. Deus disse: olha para eles, Josué, porque o Jordão vai estar aberto e você vai andar por onde você nunca andou. Quando você deixar os seus modismos, os seus costumes de lado e olhar para onde Deus mandou você olhar, quando você deixar de olhar para a direita, para a esquerda, para fulano e para Beltrano, e olhar para onde Deus mandou você olhar, um novo caminho vai estar lhe aguardando, um sucesso, uma nova experiência, uma intimidade com Deus virá, e você e a tua casa irá viver tudo aquilo em que o reino de Deus já estabeleceu para você viver nesta terra. Por que não vivemos? Porque não queremos olhar para onde Deus nos mandou olhar. Eu vim nesta manhã dizer a você: para onde você está olhando? O que fez você se perder no meio desse caminho? Olhe para a arca. Eu quero fazer uma oração com você. Quero fazer 2 orações. A primeira oração é para que Deus lhe ajude a mudar o seu foco, que você possa olhar para a arca. Eu não sei quanto tempo faz que a arca passou na sua vida. Eu sei que quando passou na casa de Obed-edom, ele não perdeu a oportunidade. Eu não sei quanto tempo faz que a arca passou no seu trabalho. Eu não sei quanto tempo faz que a arca passou no seu ministério. Mas há um Deus nos céus que quer alinhar a sua visão na arca novamente. Deus está preparando a sua noiva para o grande dia. E tem coisas que irão acontecer nesses últimos dias, que nós vamos ter que mudar o nosso foco e olharmos para a arca novamente. Se existe alguém que queira orar comigo e olhar para a arca, se põe em pé, por favor. Eu quero orar com você. Por este caminho tu nunca passaste antes. Eu não sei quais são os desafios que você já está tendo nesse ano de 2016. Eu não sei quais são os desafios em que você vai ter. Eu sei dos meus. Eu confesso que semana passada, quando conversávamos, eu e minha esposa, nós dizíamos: veja como Deus está nos abençoando. Veja como as coisas estão acontecendo. Sem nós imaginarmos, sem nós esperarmos, Deus tem suprido tudo. Porque por este caminho, Marco, tu nunca passaste antes. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu sei que tem gente aqui nesta manhã que está sendo desafiado por Deus a andar por um novo caminho. Um caminho de construção de uma vida, um caminho de uma construção ministerial, um caminho de uma construção profissional. Tudo isso nos dá medo. Tudo isso gera em nós uma insegurança. Mas coloca os teus olhos na arca. Olha para Jesus. Se você puder nesta manhã colocar a tua visão em Jesus. Se você puder nesta manhã colocar o teu foco em Jesus.
Ele é fiel. Se Deus começou, Ele vai cumprir, irmão. Se Ele falou, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele falou. Ou enquanto você faz a sua oração, você e Deus nesta hora, não espere orar por você, não ora você pelo caminho que você está passando. Fala para Deus quais são os seus temores. Fala para Deus quais são os seus receios. Pastor, mas eu não posso, pastor, falar. Alguém me ensinou que cristão não pode, pastor, expor isso. Não, querido, claro que você pode. Você é ser humano e Deus é pai. Como pai, Ele vai entender você como filho. Fala para Ele. Aonde é que você almeja chegar? Fala para Ele. Aonde é que você está sonhando em conquistar? Por este caminho tu nunca passaste antes. Vai ter milagre na tua caminhada, irmão. Vai ter resposta na tua caminhada, irmão. Vai ter provisão de Deus na tua caminhada, irmão. Deus não vai desamparar você nesta hora. Deus não vai desamparar você agora. Pai, no nome de Jesus, eu oro nesta manhã sobre a vida daqueles que aqui se encontram. Pessoas que estão sendo desafiadas a andar por um novo caminho. A andar por um caminho, ó Deus, pelo qual ela nunca passou antes. Não é fácil, Senhor, andar, ó Deus, por um caminho onde nós não conhecemos. Porque como seres humanos temos medo, temos uma insegurança. Mas nesta manhã eu oro, dizendo ao Senhor: seja com cada um que está orando comigo, assim como o Senhor foi com Moisés. Assim como o Senhor foi com Moisés. Assim como o Senhor foi com os nossos pais na fé, os nossos antepassados. Seja com cada um que aqui estás. Seja com cada jovem, seja com cada adolescente, seja com cada pai de família, com cada mãe. Seja, Senhor, conosco. E que possamos conquistar a terra prometida que o Senhor tem para nos dar. Não queremos andar olhando para as coisas desse mundo, mas queremos andar olhando para a arca, para a presença do Senhor. Não queremos andar, Senhor, com os nossos olhos nas coisas materiais, aonde a traça come, mas queremos andar olhando para as coisas do alto. Estabeleça o teu reino aqui no nosso meio. Estabeleça nessa primeira ministração para o teu propósito. Passa com a arca, Senhor, na nossa vida. Passa com a arca na nossa casa. Passa com a arca no nosso casamento. Passa com a arca, Senhor, no nosso trabalho, no nosso ministério, nesse altar. E que nós possamos olhar para os nossos sacerdotes. Ainda que são homens falhos, como todos nós somos. Mas coloca a linha, Senhor, a visão de cada um que aqui estás. Com a vida, com a família sacerdotal que o Senhor estabeleceu neste altar. Alinha, Senhor, a visão de cada um que aqui estás. Com a família sacerdotal que o Senhor estabeleceu para conduzir a tua presença nesse altar. Por este caminho tu nunca passaste antes. Eu profetizo sobre a tua vida que virá um novo caminho de Deus sobre você. Eu profetizo sobre a tua casa que Deus abrirá uma nova porta, algo novo irá acontecer para você. Eu profetizo que no teu ministério algo novo irá acontecer. Por este caminho tu nunca passaste antes. Eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua família, eu te abençoo no nome de Jesus. Quantos recebem esta palavra sobre a tua vida?